Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre vaidade. E a pergunta que eu te faço é, você já ouviu falar sobre isso? Será que isso é importante eu ter na vida? Para você compreender melhor, você precisa entender que vaidade é uma palavra sinônimo com orgulho e elas duas andam juntos, andam lado a lado. Compreendendo melhor, eu entendo os conceitos básicos e o conceito básico de vaidade diz que vaidade é uma qualidade daquilo que é vão, daquilo que é vazio, ou seja, é algo firmado em coisas ou outro objetivo ilusório que a pessoa tem. Isso é vaidade. Por outro lado, eu tenho orgulho. E orgulho, ao invés de uma qualidade, é um sentimento, mas é um sentimento próprio em que a pessoa se ensoberbece, ela se coloca como grande acima de tudo e de todos, querendo algo para si, querendo honra somente para si. Quando eu e você entendemos isso, nós entendemos o pensamento de Jean-Baptiste Alphonse, que diz que a vaidade é a espuma do orgulho. Isso é tão importante eu entender que eu começo a compreender que quando a vaidade e o orgulho estão lado a lado, eles começam a trazer transtornos específicos, transtornos que começam a gerar problemas na saúde mental. E toda vez que eu tenho um problema na minha saúde mental, toda vez que a minha mente não está tão aguçada, tão refinada, o equilíbrio deixa de existir, aquele problema mental, psicossomático, problemas psicossociais, eles começam a trazer problemas à minha saúde física. E de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, o DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria, ela caracteriza o transtorno de personalidade narcisista. Esse transtorno é caracterizado por um padrão totalmente encaixado. O que isso quer dizer? Trata-se de uma pessoa que ela tem a mania, ela tem uma grandeza e ela quer ser maior, ela não tem empatia e ela se sente como se ela fosse acima de tudo e de todos. Mas para você compreender esse termo narcisismo, você precisa compreender o mito grego que originou tudo isso. Conta a lenda que havia um jovem muito bonito que ele era avesso ao amor e agora, por ser bonito, por ser avesso ao amor, em um determinado momento ele olha o seu reflexo no lago e agora ele se apaixona profundamente por si mesmo e por ficar tão apaixonado, tão vidrado, o mito termina dizendo que ele acaba caindo na água e de maneira fatídica acaba morrendo. E é aí que surge esse transtorno de personalidade. Mas eu te pergunto, personalidade é algo que vem geneticamente, que eu vou nascer com aquilo que o ambiente vai transformando? Isso é uma pergunta que acaba vindo na minha e na sua mente. E quando nós começamos a entender isso, nós passamos a compreender que a Bíblia também ela fala um pouquinho. A Bíblia ela vem contando a história de maneira muito especial do terceiro rei de Israel, filho de Davi, o nome dele era Salomão. E a história conta que Salomão ele reinou em Israel por mais ou menos 40 anos. E diz que em um determinado momento, o livro de 2 Reis, 1 Reis também vem falando, que Salomão, Deus aparece a ele em sonho, e agora Deus chega para ele e fala assim, Salomão, o que você quer? Qual é o teu pedido? E agora Salomão, podendo pedir qualquer coisa, fala para Deus em sonho e fala assim, Senhor, me dá sabedoria. E a história conta e a Bíblia afirma que naquele momento Deus dá sabedoria e aquele homem que ia passar a reinar em Israel se torna o homem mais sábio do mundo. Em um dos seus 2 livros que ele escreveu na Bíblia, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, no capítulo 2 em especial, ele começa a numerar tudo o que ele fez na vida, como ele plantou, como ele colheu, como ele se embriagou, como ele foi sóbrio,
como ele acertou, como ele errou, ele enumera todas as coisas. E agora lá no capítulo 2, no versículos 10 e 11, acabando a lista que ele tinha feito, experimentado tudo de diversas maneiras, agora ele vem dar um recado para mim e para você. E na minha e na sua Bíblia, no versículo 10 e 11 de Eclesiastes 2, diz o seguinte: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Sabe, querido, Salomão, na sua sabedoria, ele chega para mim, para você, em um dos seus conselhos extraordinários. Ele vem falando: olha, eu fiz de tudo, tudo que eu quis eu consegui fazer, tudo que eu sonhei, tudo que eu almejei, eu consegui conquistar. E sabe, quando eu fiz tudo, quando eu cheguei lá em cima, eu tive uma única conclusão: que tudo é vaidade, que é correr atrás do vento. E às vezes nós ficamos perguntando: o que isso tem a ver? Como a psiquiatria se envolve com a Bíblia? E a resposta é bem simples. Todos os transtornos de personalidades, todos os conceitos do DSM-5 ou do CID-10, que é a classificação internacional, todos eles demonstram que qualquer paciente que tem um transtorno de personalidade, ele vive uma vida de sofrimento intenso. E sabe por que isso acontece? Porque não é fácil querer galgar algo, querer mostrar algo, querer ser alguém que não é e viver uma vida de fachada apenas para se mostrar a si mesmo que é melhor do que os outros. E aí eu te pergunto: vaidade, orgulho, até que ponto isso é bom? Em um determinado momento, Benjamin Franklin, ele fala o seguinte pensamento: que o orgulho que almoça a vaidade janta desprezo. E isso é tão certo, mas tão certo, que Salomão, já no final da sua vida, já tinha experimentado de tudo, já tinha vivenciado tudo, já tinha aconselhado todos. Agora, dá um dos seus conselhos no seu livro também de Eclesiastes, e lá no capítulo 1, no versículo 2, Salomão diz o seguinte para mim e para você: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Sabe, meu querido, talvez você esteja em uma caminhada durante a sua vida em que você faz de tudo para mostrar que você é uma pessoa de valor. Mas aí você começa a caminhada e durante esta caminhada você começa a se frustrar porque parece que ninguém olha quem é você, e agora você começa a se mostrar mais, começa a tentar deixar evidente tudo aquilo que você fez, por que você fez e com quem você fez. Eu quero terminar te contando uma alegoria. Conta-se que havia 2 fazendeiros, e esses fazendeiros eles estavam vivendo um tempo de seca, sol muito quente, que nada brotava porque a terra estava super ressecada. Em um determinado momento, os 2 fazendeiros que acreditavam em Deus decidiram orar. E assim eles oraram de maneira fervorosa, de maneira fiel como eles eram. Mas só que após a oração, apenas um dos fazendeiros foi à sua terra, preparou a terra, jogou a semente e esperou a tão sonhada chuva cair. E agora eu te faço a pergunta: dos 2 fazendeiros, qual que realmente tinha fé? Essa é apenas uma alegoria, mas é uma alegoria que nos ensina muito e tem uma relação muito grande com o transtorno narcisista, com a vaidade, com o orgulho. Às vezes eu procuro fazer coisas, estar com pessoas, fazer compras, ou então ocupar minha mente com alguma coisa porque existe um vazio na minha vida. E quando eu pego esse conceito do distúrbio, do transtorno narcisista,
eu consigo entender que este paciente, esta pessoa, ele está em sofrimento muito grande. E quando eu vejo qual é o sofrimento, eu consigo entender que este sofrimento é porque algum vazio está doendo em mim, está doendo na pessoa, e agora a pessoa procura tudo e todos para ocupar este vazio que tanto lhe incomoda. E sabe, às vezes você não entende por que isso acontece, mas sabe, quando Salomão ele fala para mim e para você que tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento, ele está dizendo que a única coisa que pode preencher este vazio se chama Jesus Cristo. Independente da tua religião, independente do teu credo, independente de qual transtorno ou distúrbio você tenha, eu quero te convidar a permitir que Deus, que Jesus faça a diferença na tua vida e preencha esse vazio que por tanto tempo você está tentando preencher. Leve esta mensagem para seus amigos, leve esperança a seus familiares e juntos vamos fazer a diferença. Que Deus te abençoe.